Agora são 8 horas, nós estamos ao vivo e de volta com o Manhã no Ar. E os aposentados e pensionistas do Amazon Prev lotaram ontem o setor de atendimento do órgão para efetuar a regularização do processo de recadastramento obrigatório, que atesta a prova de vida do beneficiário. Ao menos 700 segurados do fundo ficaram de fora da folha de pagamento de maio. O grupo faz parte dos mais de 2.500 aposentados e pensionistas que fizeram aí aniversário no mês passado. A falta de atualização gera automaticamente a suspensão do pagamento dos benefícios concedido aos aposentados, que só terão o provento regularizado após o procedimento. Por isso que muita gente foi ontem em busca para ter de novo esse benefício, porque perdeu o prazo e muita gente pode ainda ficar sem benefício, não especificamente esse, porque o Senado Federal aprovou ontem uma medida provisória de combate a fraudes do INSS. E para a gente falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio do Manhã no Ar o cientista político e advogado Elcio do Carmo. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar mais uma vez. Bom dia, Adriane. Bom dia aos telespectadores. Essa medida provisória que foi aprovada assim, já praticamente no último dia, né? Ela já venceria, já tinha sido aprovada na Câmara Federal, foi para o Senado. Ela muda algumas coisas nesse sistema de previdência e a intenção, pelo menos inicial, é que evite que aconteçam tantas fraudes. Verdade, tanto que ela foi apelidada de medida provisória do pente fino, né? Porque, só para você ter uma ideia, para o telespectador ter uma ideia, Adriane, desde que ela entrou em vigor, que foi no comecinho, no final de janeiro ela foi editada, aumentou em cerca de 1.400% o descobrimento de fraudes, né? Então, muitas pessoas recebendo benefícios que eles não faziam mais jus, mas não teriam mais direito, né? E é isso que causou uma tremenda polêmica ontem no Senado Federal. É anômalo, não é muito comum que os senadores se reúnam numa segunda-feira. E ontem tinha 68 senadores. Foi aprovado, acho até com uma larga diferença, 55-12, né? E entre as propostas que estão inclusas dentro dessa medida provisória, tem a revisão dos benefícios previdenciários e a medida exige um cadastro do trabalhador rural. Muita gente que nunca trabalhou na vida, ou que nunca contribuiu, ou que nunca trabalhou no campo, conseguia, no final das contas, uma aposentadoria, um benefício como trabalhador rural, porque tem um regime diferenciado, mas não tinha esse cadastro nem a necessidade de comprovação disso, né? Aí o que ocorre? Através dessa medida provisória, vai ter um lapso temporal para que os trabalhadores rurais se legalizem, e tem a questão também de quem recebe o seguro-defeso, Os pescadores, os né? pescadores, sim, toca a nossa região bastante. Tem a questão dos presos também, que ela vai endurecer um pouco mais. Eu acredito que é o pontapé inicial para a reforma da Previdência. No caso, a questão dos presos é o auxílio reclusão. Os presos hoje eles têm direito, quem trabalha de carteira assinada, e quando é preso, ainda que condenado, a família recebe um benefício proporcional a um salário mínimo durante esse período em que esse preso está ali sob a tutela do Estado. Mas o que gera muita polêmica é que a família da vítima fica lá naquela situação que a gente bem sabe, independentemente do crime que tenha cometido. O que pode mudar em relação a esse auxílio reclusão com essa medida provisória? Não, na verdade o que vai mudar é que o preso que não esteja no regime fechado, se ele estivesse no semiaberto, a família dele recebia também. Agora, por exemplo, não vai receber mais. E para que ele receba também, vai ser necessário que ele tenha feito uma contribuição de pelo menos 24 parcelas, né? Senão ele também não vai receber. Ou seja, tem que estar trabalhando há 2 anos de carteira assinada e se tiver no regime semiaberto, Não recebe mais porque em isso teoria ele implica. deveria estar trabalhando, Ele né? deveria estar trabalhando. O problema é, será que tem trabalho para ele? A gente tem que analisar isso também. É porque o regime semiaberto normalmente é concedido quando você sai para estudar ou Sim, para ou trabalhar, né? trabalhar, sim. Então, na verdade, às vezes é uma progressão, então já foi condenado nesse regime, isso implica que ele estaria trabalhando, ele não vai receber. Na verdade, Adriane, o que nós estamos observando é um aperto de cinto, né? O governo federal se queixa, e os estados também, que está com déficit imenso na Previdência,
e ele quer endurecer a concessão de alguns benefícios. Agora, para a suspensão desse benefício, para a gente passar para uma outra pauta que está gerando uma repercussão nacional muito grande. Para a suspensão do benefício, a partir do momento que houver indício de fraude, o governo federal vai notificar essa pessoa e ela pode perder o benefício em 30 dias, né? Com certeza, é tal negócio. Caso haja fraude, como já foi comprovado depois que foi criada essa medida provisória, 1.400% a pessoa perde. Ela pode ter até o direito de contraditório, mostrar que aquilo, de fato, ela é beneficiária daquilo, né? Senão vai perder o benefício. A gente vai continuar acompanhando, essa medida provisória foi estendida e a gente vai trazer os detalhes do que deve acontecer a partir de agora, né? Depois dessa Na verdade, ela não foi estendida, Adriane, ela foi aprovada e vai para a sanção para se transformar em lei. Para ser de fato oficializada, Sim, né? sim. Agora a gente vai mudar de assunto, porque o Manhã no Ar ganhou mais tempo, ganhou também a possibilidade de falar de conteúdos nacionais, Elcio, que a gente não tinha tanta essa autonomia para fazer isso. Então agora com essa TV independente, a gente pode falar de vários assuntos e tem uma pauta que não é só nacional, ela é internacional. O mundo inteiro está falando sobre isso. O Elcio é cientista político, professor de direito, advogado e também atleta. Junto com a Adriane Diniz também. Corre a faixa preta de jiu-jitsu. Vou aproveitar para falar com você o caso do craque da seleção brasileira, que é um assunto que está sendo discutido no mundo inteiro. Neymar foi acusado de estupro. O técnico Tite deu uma declaração que mostra uma certa tolerância com o ex-capitão da seleção brasileira. Vamos ouvir. Fala imprescindível. Isso não quer dizer insubstituível, tá? Só para deixar claro. Imprescindível é imprescindível na medida que a qualidade, num grupo, eu não vou ser imprescindível um atleta da qualidade do Neymar. Mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em qualquer que seja o posto. Em conversa com o técnico, Neymar disse que está abalado com a acusação de estupro. E agora eu vou explicar para você de caso o que está acontecendo, né? Para quem não está acompanhando toda essa repercussão que tomou conta, principalmente da internet. No sábado, uma mulher que não teve a identidade revelada fez um boletim de ocorrência em São Paulo contra o jogador. Ela acusou Neymar do crime e disse que o estupro aconteceu no dia 15 de maio, lá em Paris, na França. Segundo a vítima, eles se conheceram pelo Instagram. O jogador pagou a viagem para ela ir até a capital francesa para encontrá-lo. O caso rapidamente virou notícia em todo o mundo. Neymar usou as redes sociais para se defender. Quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole. Sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. É muito triste acreditar que o mundo tá assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, realmente doloroso. O que aconteceu foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição daqui em diante. O assunto virou piada na internet, virou pauta da coletiva de imprensa da seleção brasileira, né? Das 27 perguntas que foram feitas ao Tite, 20 eram relacionadas ao Neymar. E semana que vem a gente tem jogo já da seleção brasileira, o Neymar convocado agora pela polícia. Amistoso, né? Com o Catar, né? Isso, tem a convocação para depor e isso tudo está causando uma série de dúvidas, né? Inclusive a própria seleção, junto com a CBF, estão pedindo para adiar esse depoimento. Situação que envolve mais do que futebol. Com certeza. E nós conversávamos aqui um pouquinho antes e eu lembrava do Nelson Rodrigues, que dizia que o mal do intelectual brasileiro é não saber bater um escanteio. O futebol é uma paixão nacional, eu sou apaixonado por futebol, torço pelo melhor time do mundo, que é o Botafogo, e eu entendo que isso aí toca um pouco a alma do brasileiro, né? Eu, como jurista, defendo a ideia do princípio da inocência, que é dado em todos os lugares democráticos do mundo. Então, enquanto não tiver prova cabal, ele é considerado inocente. Agora, tem que se averiguar, tem que ver até que ponto, tem que cotejar as afirmações dele, da moça. Isso vai abalar o clima na seleção, isso é sem dúvida. Por se tratar de um jogador de futebol que é considerado craque da seleção, por muita gente, inclusive pelo próprio técnico,
Tem como a justiça conseguir isso? Tipo, a CBF pedir para a justiça, para a polícia adiar o julgamento para não mexer com a cabeça do jogador às vésperas da partida? Ou a gente não tem esse tipo de Não, eu brecha? acho que tem sim uma flexibilidade. É bom lembrar que ele não está ainda sendo julgado, foi uma queixa apresentada, então, no primeiro momento, a polícia vai averiguar, talvez o Ministério Público se pronuncie posteriormente, apresente, de fato, uma denúncia contra ele. E essa novela vai ser longa ainda. Então, a gente vai continuar acompanhando essa questão aí do Neymar, mas, de certa forma, o que acontece é que parece que a gente está falando da vida de uma celebridade que se Com tornou certeza. e deixou de se falar do futebol. E Neymar tem tido uma trajetória aí extracampo que tem tido um destaque maior e não positivo do que dentro do futebol mesmo. Ele deu um soco lá no torcedor do Paris Saint-Germain, né? E para mim é um craque, o Neymar. Falta só alinhar a cabeça e mostrar no campo as qualidades dele. Entre o legal e o moral, por exemplo, ele foi feita uma denúncia, ele ainda vai iniciar todo o processo de investigação, de apuração, as oitivas, para ouvir todo mundo. Mas a gente está falando de futebol, que é uma paixão nacional, que envolve muita coisa, inclusive crianças, por exemplo, que se espelham nesses ídolos. A pátria de chuteira, o Brasil, né? Quando a seleção entra em jogo. No meio dessa acusação aí, Neymar jogar na sexta-feira, na semana que vem, seria algo, na sua opinião, tanto de jurista como de esportiva, aceitável ou é melhor tirar ele de campo? Porque o Tite está levando uma pressão muito grande em relação a isso. Com certeza. Tem que ver como vai estar a cabeça dele. Agora, se levar em consideração o princípio do estado de inocência, que ele garante que não fez, mais um motivo para ele jogar, para mostrar que está tudo ok, né? Retirá-lo, de certa forma, seria uma forma de reforço da queixa apresentada pela moça lá, que estava o acusando de estupro, né? Já tem amistoso agora semana que vem, né, contra o Catar, e ele está confirmado aí nesse jogo. Neymar, aliás, nessa semana, o Neymar vai sempre gerar polêmica. Imagina se ele fizer 3 gols, jogar muito, o mundo inteiro vai falar, o jogador brasileiro acusado de estupro. Isso aí vai pesar, até que a novela se acabe, isso vai pesar nas costas dele. O Cristiano Ronaldo tem uma acusação lá atrás, está seguindo há 6 anos aí, tranquilamente sendo craque, né? E em relação a uma situação parecida. E aparentemente não está sendo abalado tecnicamente, né? Que ele continua dando show de bola. Ou seja, se jogar bem, acredita que essa imagem deve ficar suavizada, apesar da acusação? É uma acusação forte, né? Vamos ver, acho que o tempo que vai dizer aí como é que vai se resolver. E a gente vai ficar acompanhando, independentemente de Neymar jogar ou não, torcendo para que a seleção consiga dar alegrias para a gente que faz um tempinho que não está dando muito certo. Bom futebol sempre agrada, né? Agrada todo mundo. Eu só vou aproveitar para me despedir de você, mas antes, queria saber Eu quero lembrar que a Adriane Diniz joga bola também. Estou provisoriamente afastada dos gramados por motivos óbvios. Sim, mas olha, o primeiro mês ainda da gravidez, joguei futebol sem saber, né? Que estava grávida. Agora, falando em Dia dos Namorados, né? Tem semana que vem. Já comprou presente para o Dia dos Namorados? Eu compro todos os dias. Ah, é? Né? É um eterno romântico. É um presente, sim. A gente vai falar sobre isso agora aqui no Manhã no Ar. Muito obrigado por sua visita aqui. Obrigado no vocês. nosso programa. Boa sorte para a TV A Crítica com essa nova programação. Muito obrigada também pela sua participação e para você de casa que ainda não comprou o presente dos namorados, está chegando a hora, não vai ter complicação em casa, hein? E para você que ainda não escolheu o que vai dar de presente nesse ano, o comércio está de olho nessa data e já tem várias estratégias para aumentar as vendas. Vamos conferir. O amor está no ar e nas vitrines. No comércio de Manaus, as lojas já estão no clima do Dia dos Namorados. Mas quando o assunto é presente, alguns consumidores ainda estão na dúvida. Se já pensaram no presente do Dia dos Namorados? Eu tô querendo comprar uma aliança pra gente. Uma aliança? O negócio é sério, então? Sim. Já sabe mais ou menos o que quer dar pra ele? Já. Mas é roupa, sapato, essas coisas. Vai esperar chegar mais perto, então? Vou esperar mais perto. Vestuário e calçados lideram mesmo a preferência dos consumidores para presentear o amado ou a amada. Segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas, 14,6% pretendem dar roupas. Outros 10,8% querem dar sapatos. E por isso, esta loja já se antecipou
e lançou promoções para aquecer as vendas. O desconto a gente pode chegar até 30%, tem muito produto aí ótimo, coleção nova 2019, tá cheia. Em Manaus, a expectativa de vendas no comércio não deve ser tão alta neste Dia dos Namorados. O aumento previsto é de 2,2% em relação ao ano passado. Ainda assim, a Câmara de Dirigentes Lojistas prevê um faturamento bruto de mais de 48 milhões de reais. Segundo a CDL, cada consumidor deve gastar em média R$ 140. A maioria dos entrevistados pela pesquisa diz que também deve investir em perfumes como opção de presente. Para muitos, o importante mesmo é não deixar a data passar em branco. E até quem está solteiro não escapa. Estou me presenteando, né? Estou me presenteando, comprando o meu presente do Dia dos Namorados e reforço aqui. Compre, agrade, reforce e fortaleça a relação. Vale a pena investir. Claro que vale, né? Ainda mais quando o coração motiva. E olha só, começa hoje as inscrições para 59 mil vagas para o segundo semestre do SISU. E quem vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo é a Tamires Claire. Tamires, vamos trazer as informações aqui para as pessoas. O número de vagas, inclusive, aumentou, né? Pois é, esse ano tem 59.028 vagas. O número de vagas subiu cerca de 2.000, porque ano passado tinha menos instituições. Então, esse ano são 76 instituições públicas que ofertam os cursos. Então, o número de cursos, consequentemente, também subiu. São 64 cursos a mais. E aí, para você checar todos eles, ver a cidade que você quer morar, né, onde você quer estudar, então você tem que acessar o site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br, e você tem até a sexta-feira, dia 7, para fazer isso. Todos os dias o sistema ele atualiza para saber qual é a nota de corte. Então, para você se inscrever, é bom sempre você dar uma olhada realmente na sua pontuação, quanto você fez, para saber realmente se você vai conseguir entrar em um desses cursos. Você pode colocar uma ou duas opções, mas é sempre colocar uma para garantir ali que você vai, quem sabe, esse ano já começar numa instituição pública. Para se inscrever, você precisa ter feito pelo menos acima de 0. Não pode ter zerado a redação. Tem que ter feito o Enem em 2018. Mas se você não conseguir, de repente, passar no SISU, não tem problema, porque o Enem também é um exame que te permite fazer, concorrer a bolsas em programas do governo federal. Você também pode concorrer a financiamento estudantil mais tarde, mas agora é hora de você tentar entrar numa instituição pública. Tenta colocar lá os seus dados logo, o quanto antes, para que você também possa ter uma chance maior. Então, você pode ter até a sexta-feira para você ir controlando também essa pontuação. Esse é um momento muito importante na vida de muitos estudantes. É bom você não deixar essa semana passar, fica acompanhando sempre, porque realmente é uma oportunidade. Se você não conseguir, vai ter que fazer realmente o Enem nesse fim de ano, e aí só vai conseguir se inscrever no SISU no ano que vem, né, Adriane? Não perde tempo, né? Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E a busca por uma alimentação mais saudável é uma das metas da sociedade. Para garantir que os pequenos gostem de frutas, legumes e verduras, nada melhor que aprender a comer bem ainda no ambiente escolar. Numa escola municipal aqui da capital, isso já é uma realidade. E o trabalho deu tão certo que a unidade de ensino recebeu uma premiação nacional por práticas saudáveis e educação alimentar. Antes dos 6 anos, Robert aprendeu a importância de semear. Estou plantando sementes de girassol para embelezar o jardim, que eu sou da jardinagem. As mãos pequenas que plantam as sementes do girassol também já deram vida à cebolinha, ao coentro e outras hortaliças que brotaram na horta desta escola municipal de ensino integral na Zona Sul. A nossa escola teve a necessidade de embelezar o nosso jardim, o espaço, era um espaço bem ocioso, e a escola criou um projeto de clubinhos. E as nossas crianças, elas participam de todo o processo, da semeadura, da limpeza do jardim.
A importância dos alimentos também é tema de estudo em sala de aula. E será que os pequenos já aprenderam mesmo a lição do dia? Olha, nessa turma aqui que a gente está, eles aprendem sobre a importância dos alimentos e o que são cada um dos alimentos. Eu vou perguntar para essa turma aqui para ver se eles estão afinados mesmo, hein? Gente, seguinte. Pepino! Muito bem. Esse aqui? Ah. O que é isso aqui? Maçã! O que é esse grandão aqui? Olha só, a galera aprendeu bem, hein? É trazer para a aula de ciências, trazer para a vida deles aqui na escola, que uma alimentação saudável ela é possível, né? E o quanto é importante cada alimento, o que cada alimento tem e o que ele vai proporcionar no corpo da criança. Trabalha como é que ele vai chegar ao corpo humano, onde é que ele vai agir, e assim eles vão aprendendo de forma até lúdica. Estímulo que o Davi teve na escola e levou para casa. Isso daí é importante para que a gente ficar mais chico e ficar mais alegre e saudável. Mas a vida saudável não é só a alimentação. Tem a atividade física que equilibra esse processo. E por aqui, a criançada tem suado a camisa. A educação física tradicional virou um circuito funcional. Mas quem prefere esporte de contato tem karatê também, onde o respeito e outros valores são ensinados através da luta. No intuito de ajudar o colégio, eu resolvi dar aula de karatê no meu tempo vago de trabalho. E depois que meus filhos saíram, o diretor ficou até com medo de eu sair do colégio. Eu falei, não, vou continuar o projeto com as crianças, porque o intuito não é formar campeões, como eu falei anteriormente, e sim formar cidadãos. Então as crianças estão hoje em dia que estão treinando karatê, elas estão tendo um desempenho melhor no colégio, porque estão tendo mais concentração. O Aldenor é professor voluntário de karatê. A atividade que ele desenvolve na escola faz parte dos 5 hábitos saudáveis do projeto transdisciplinar. A Escola Municipal Sérgio Pontes atende 180 crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Antes da implantação desse projeto, os professores perceberam que os alunos não tinham hábitos saudáveis. 2 anos depois, a realidade é outra e as famílias sentiram isso em casa. Tudo que ela aprende aqui, ela quer fazer em casa, inclusive ensinar. As receitas que ela aprende, né? Ela quer ensinar pra gente. E essas receitas que a Marisete falou são desenvolvidas aqui, nesta cozinha experimental. Um espaço onde os alunos colocam a mão na massa. Mas não é só fazer, é aprender e também empreender. E isso é como eu falei para eles, né, criança? Vai ser para o resto das nossas vidas. Isso aqui vai contribuir muito para esse crescimento pessoal deles. Não só no corpo, porque é uma alimentação saudável, mas no desenvolvimento integral e pessoal. Os conceitos de reaproveitar alimentos e os benefícios estão na ponta da língua. As vitaminas que tem dentro do abacaxi? C, B1, B2, B3, B6, B9 e E. Conhecimentos e experiências que a Bianca sabe que vão surtir efeito lá na frente. Como a professora, já aprendi a fazer suco, a gente já aprendeu a fazer bastante coisa. Isso a gente vai levar para a nossa aprendizagem quando a gente crescer. Esse bom exemplo foi reconhecido. A escola foi premiada com R$35 mil pelas boas práticas saudáveis. Recurso que vai elevar ainda mais o nível de educação básica do colégio. Agora nós vamos aprimorar, né? Com esses recursos, com certeza a nossa dinâmica vai ficar muito melhor. Nós vamos poder fazer mais atividades, realizar muitos sonhos que até então estavam um pouquinho longe, por questões financeiras mesmo, né? E o Conselho Regional de Engenharia concluiu o relatório sobre a torre da Igreja de São Sebastião, no centro da cidade. A estrutura corre risco de ruir. Moradores do centro de Manaus e frequentadores da Igreja de São Sebastião devem continuar por um bom tempo sem ouvir o badalar dos sinos da igreja. A notícia não agradou os fiéis, já que esse hábito se estende por mais de uma década. Desde que eu me entendo como gente, eu estou com 69 anos. E sempre ouvi esse sino badalando.
Criada em 1888, no período da borracha, a igreja faz parte de um conjunto protegido pelo tombamento federal, que tem em suas tradições soar o sino para marcar horas e minutos. São 96 vezes por dia. E recorremos ao CREA. Eles, então, nos solicitaram que imediatamente nós pudéssemos parar de badalar. Então, está no stop. Se, de repente, dizem para a gente que pode badalar, né? Só colocar no automático, eles funcionam. Diógenes Santos é um dos engenheiros que elaborou o laudo. Ele conta quais foram os problemas detectados durante a visita técnica. Então, essas intervenções que foram feitas por parte de leigo, na parte da instalação dos motores do sino, também colocam em risco a estrutura, que você, a olho nu, você pode perceber que ela está se abrindo. Então, é um pouco até de medo de nós subirmos na estrutura. Porque na primeiro patamar, que é madeira, você encontra ele todo apodrecido, falando vulgarmente. Então, essa estrutura, se não for feita uma obra emergencial nela, pelos órgãos competentes, né, ela pode entrar em colapso e acarretar algum tipo de sinistro, não só para a igreja, como para as pessoas que passam também lá na frente. A maior preocupação da equipe técnica é que essa torre venha abaixo devido à falta de manutenção e vibrações das badaladas. Por isso, os engenheiros recomendaram que a suspensão continue até que a estrutura seja reforçada. A solução mais rápida para esse problema, de acordo com o engenheiro, é construir uma base de ferro paralela à estrutura que já tem. E ancorasse toda a parte de sino, dos sinos nela, na estrutura de aço. Então você deixaria a torre mais assim, vamos dizer, livre. Os engenheiros também realizaram um estudo e detectaram que a construção não possui cimento, apenas outros materiais que eram utilizados na época e que hoje as paredes só estão de pé devido aos 95 centímetros de espessura. Então isso aí é um resguardo bom para o que foi feito, mas como não tem manutenção, aconteceu esse tipo de patologia que vieram acontecendo. As badaladas dos sinos só voltarão a serem ouvidas após a conclusão dos reparos. Mas, segundo o pároco da igreja, para que isso aconteça, é necessário apoio de vários órgãos. A partir desse laudo, nós vamos recorrer, vamos lá fazer a visita aos órgãos competentes, seja no governo do estado, seja a prefeitura, o IFAM, todos que têm responsabilidade com relação ao patrimônio. E pesquisadores de vários países estão reunidos no Amazonas. Eles vieram conhecer as pesquisas feitas com animais em risco de extinção. São 20 pesquisadores, entre eles do Japão, Malásia e Índia. Grande parte desenvolve pesquisas com mamíferos terrestres. O que tem atraído esses pesquisadores ao INPA são os inúmeros projetos para a conservação da biodiversidade que são desenvolvidos aqui. É que nos últimos anos, as iniciativas em andamento aqui na Amazônia têm servido de exemplo para outros países. É o caso do projeto Museu da Floresta, que chega ao fim neste mês de junho. Nós funcionamos, vamos dizer, como um projeto piloto também, e eles estão aqui para apresentar parte dos seus trabalhos, mas também para ver o que nós fizemos em termos de cooperação. As pesquisas com o peixe-boi da Amazônia é um dos assuntos explorados no evento. O animal existe apenas na nossa região e está em situação vulnerável. Segundo esta pesquisadora, o INPA tem contado com a parceria de ribeirinhos para evitar a captura do animal. Esses animais estão sofrendo impacto em todos esses lugares, com desmatamento, com programas de desenvolvimento muitas vezes não adequado ou vinculado à conservação. Então é importante que a gente converse, troque muita ideia, trabalhe em cooperação para garantir a sobrevivência dessas espécies. E o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Tá vindo aí o Acrítica Kids e às 10h30 da manhã, Alô Amazonas ao vivo. Um ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã bem cedinho. E claro, eu estou esperando por você a partir das 6 horas. Até lá. Tchau, tchau.
Manhã no ar. Oferecimento: Academia Espaço Bar e Fitness, mais que uma academia. Campanha Reforma Preço no Alex. Ofertas para encher o carrinho.